Hoje nós vamos receber ele. Ele que é bacharel em teologia, fundador do Ministério Labareda desde 2018, tem 12 anos de ministério, é cantor, compositor e empreendedor. Pai da Maria Aurora Araújo e da Emanuele Radassa. Casado com Joyce Araújo, que claro, sou eu, né? E é o nosso convidado do Labareda Cast hoje, Júnior Araújo. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Pai de Cristo. Um prazer estar aqui hoje, na nossa reinauguração, na verdade. Você sabe que esse podcast já existia. Sim. Nós agora estamos reativando, na verdade, esse podcast que ele já existia. Sim. É um prazer, nós que vamos estar aqui recebendo várias pessoas e vai ser maravilhoso. Vai sim. O Labareda Cast é explicar histórias de vidas, testemunhos, né? Histórias de superação, histórias que motivam, testemunhos que inspiram, testemunhos que edificam a nossa fé. Sim. É interessante testemunhar da nossa fé e o quão importante mostrar o que Deus fez em nossas vidas através da sua palavra. É verdade, isso é verdade. Isso é muito interessante, né? Então, conta para as pessoas que estão aqui assistindo como foi a sua conversão. Eu não sei você, quer dizer, sei você, né? Sabe muito bem. Sei. Mas assim, eu quis dizer no âmbito que eu não nasci num lar cristão desde criança, né? Aquela coisa do pai e da mãe levar à igreja todos os domingos, todas as quarta-feiras, eu não nasci em um lar cristão. Embora minha avó sempre foi cristã e às vezes me levava na escola dominical. Né? Que legal. Então, quem não tem uma avó cristã que não leva na escola dominical, é quase impossível, né? Quase impossível, sempre a avózinha pega lá no domingo de manhã, na Assembleia de Deus, todos os domingos tem a escola dominical e às vezes eu ia. Eu tinha um amiguinho também, o nome dele é Eliezer. Né? O Eliezer, às vezes, meu pai sempre mexeu com videogame e às vezes o Eliezer, alguns domingos, ia até o videogame do meu pai, me buscava para a escola dominical e a gente passava um período ali das 8h30 da manhã até as 10 horas. Todavia, de fato, por mais que eu não fui criado na igreja evangélica, mas eu tive uma educação cristã, mesmo meu pai e minha mãe não sendo tão assíduos na igreja, né? Eu sempre via meu pai orando, eu sempre vi meu pai dando testemunho do evangelho. Por mais que eu não fui criado na igreja, eu fui criado com princípios da palavra, né? Ele é um homem de fé, né? Um homem de fé, homem de oração. Então, por mais que eu não fui criado dentro desse âmbito religioso, desses paradigmas religiosos, eu sempre observei e vi um homem de fé dentro da minha casa. Todavia, de fato, eu com 11 anos de idade, eu aprendi a tocar violão. Então eu comecei uma carreira secular, eu comecei uma carreira na música, e eu carregava sonhos comigo, né? De ser um cantor sertanejo e de crescer no Brasil, fazer sucesso, aquela coisa toda, né? Então, eu acho que todo artista, o sonho dele é o sucesso. E começa desde cedo, né? Começa desde cedo. Eu não comecei na igreja, a maioria dos artistas a gente vê testemunho, né? Que começou na igreja. Comecei na igreja e desviou para o mundo, não. Eu fui ao contrário. Eu comecei no mundo e fui para a igreja. Uhum. Então a maioria começam na igreja e depois negociam seu talento com o mundo. Né? Eu acredito que essas pessoas que começam na igreja e depois, eu vou usar um termo até um pouco pesado, na verdade elas prostituem o seu ministério, porque existe uma diferença de preço e valor. Preço é o que o dinheiro pode alcançar, valor é o que o dinheiro não alcança. Qual a diferença? Minhas filhas têm valor. Não existe dinheiro no mundo que compre você como minha esposa, minhas filhas como minhas filhas. Não existe dinheiro. É inalcançável o valor de vocês, monetariamente dizendo. Sim, isso é verdade. Mas essa taça tem preço, essa mesa tem preço, esse celular tem preço, esse microfone tem preço. Eu acredito que quando o ministério ele é tratado como valor, nós não negociamos o princípio que nós temos. Agora, quando o evangelho é tratado com preço, qualquer proposta sobrepõe o propósito. Então, quando tem preço o chamado, a pessoa se corrompe e se prostitui. Porque prostituir-se não é vender-se somente o corpo. Prostituir-se é negociar o que é eterno pelo que é terreno. Uau. Isso é prostituir. Prostituir é vender e negociar aquilo que não tem preço. Quando alguém se prostitui,
essa pessoa está trocando algo de valor que é o seu próprio corpo. E a Bíblia chama o pecado da prostituição como o pecado mais grave, sabia? É o pecado contra o templo, é o pecado contra a casa de Deus. Então, se você peca contra a casa, há um certo olhar de Deus diferente para esse pecado. Então, pessoas que negociam o ministério por conta de dinheiro e por conta de sucesso e fama, elas estão se corrompendo e eu posso chamar isso de prostituição. Enfim, eu comecei no mundo secular e migrei para a igreja. E nesse período de começar no mundo secular, meu prazo, vamos dizer assim, no mundo secular foi muito curto, né? O projeto que Jesus tinha na minha vida era um projeto muito grande. Eu não gostava de igreja, não gostava de pastor, não gostava de ler a Bíblia. Eu não fui para a igreja porque eu estava doente, nem fui para a igreja porque eu precisava de algo. Pelo contrário, quando eu fui à igreja, quando eu me converti a Jesus, foi um período da minha fé que eu estava bem. Eu não estava doente, eu não estava passando mal. Algumas pessoas enxergam Jesus na dor. Muitas pessoas procuram Jesus na dor, né? Na dor. Ou na falta de algo e corre para ou na Jesus. escassez. E aí, quando as coisas melhoram, elas saem. Elas saem. É porque, na verdade, eu posso dizer isso de prostituição da fé também. Deus não é dentista. Deus não é médico somente. Né? Deus não é um profissional liberal que você procura ele quando você precisa. Né? Ele é o grande eu sou, verdade. Ele faz o que eu tenho a necessidade de ser. Mas antes de buscar a mão do mestre, é necessário a face. Algumas pessoas só querem as mãos, mas não quer a face. Algumas pessoas só querem Jesus pelo que ele faz, não por aquilo que ele quer. É a mesma forma de uma moça estar com um rapaz e durante um relacionamento ela foi enrolada por ele, entende? Passa 1 ano, 2 anos, 6 meses, porque quem quer faz acontecer. Algumas pessoas não querem Jesus, só ficam com ele. Uau. Sabe o que é isso? Tipo assim, elas só ficam com Jesus. Vou te explicar isso. O que são as pessoas que têm um relacionamento com Jesus e o que são as pessoas que ficam com Jesus? Jesus, algumas pessoas quando vai ao culto, elas chegam pesadas e saem leves, né? Então elas vão lá, deixam um fardo, depois elas vão, buscam um fardo de novo, deixam o fardo lá, mas não carrega a cruz delas, mas elas querem deixar o fardo com Jesus. Elas não querem carregar a cruz, mas querem deixar o fardo para Jesus. Então elas pecam de segunda a sábado, mas domingo elas só querem ter um momento de êxtase. Elas querem chorar no culto, derramar lágrimas no culto, mas depois aquilo é remorso, não arrependimento. Qual a diferença do remorso e do arrependimento? Remorso é uma dor do agora. A pessoa, ela tem um remorso. O remorso, ela traz a dor do momento. Mas o arrependimento é algo que é sazonal. O arrependimento é algo que é duradouro. Esse certo, vamos dizer que é um êxtase, né? O arrependimento não. O arrependimento, ele tem durabilidade. Sim. Então, essas pessoas que ficam com Jesus são pessoas que vão ao mestre só quando precisam dele. Descarregam. É assim que acontece com alguns relacionamentos. Eu costumo dizer que quem bebe o leite de graça não compra vaca, né? Porque essas pessoas que, né, têm um relacionamento que não tem um compromisso com Deus, então elas podem ter a pessoa que quiser, essas pessoas não vão ter um compromisso sério com ninguém, sendo que ele pode ter mais coisas com pessoas lá fora. Então tem pessoas que ficam com Jesus. Enfim, no início da minha fé, eu fui à igreja. Eu me recordo que a minha conversão foi muito engraçada, porque eu tive uma namorada que era cristã, e namoradinha, coisa de adolescência, sabe? E que eu separei dela por ela ser cristã. E eu lembro que ela subia ao monte, era menina de Deus, menina de oração, mas quem era a pedra no sapato era eu. Você, né? Era eu. E eu fui livramento para ela, na verdade. Então, e essa menina me chamava para a igreja e eu não queria. E é muito doido que eu vou contar aqui hoje sobre o final dessa história. Mas eu separei dessa moça. Mas eu lembro que um dia essa moça virou para mim e disse assim: você tem um chamado de Deus e um dia você vai entender o que eu estou te dizendo. A sua voz não vai ser uma voz que vai cantar para o mundo lá fora, mas a sua voz, ela tem um cântico de louvor e adoração ao nosso Deus. E aí aconteceu tudo, eu fui o livramento da vida dela. Mais tarde, essa menina se afastou do evangelho. E agora eu conto isso aqui é muito forte. Mas o início da minha fé, eu me converti num show. Como assim? Era virada de ano.
Eu tenho uma dupla de amigos que me convidou para fazer, se eu não me engano, era a abertura ou era o fechamento do show deles. Quando eu fui até essa cidade, era Cesarina de Goiás, eu tenho um mistério com Cesarina, porque o pastor que me batizou na minha Verdade, conversão né? é de Cesarina. E o meu processo de conversão começou em Também Cesarina. começou. Né? E é interessante que, né, nesse dia, eu não sei você, mas eu, todo final de ano, eu começo a fazer planos para o ano seguinte, né? Esse ano eu vou comprar um carro diferente, esse ano eu vou comprar uma casa, esse ano eu começo a fazer planos para o ano seguinte. E nesse ano, por incrível que pareça, um adolescente que tinha de 15 para 16 anos fez um plano, que era ler a Bíblia. Do nada, do nada. Meu projeto era Poderia pedir tudo, né? todo. Meu projeto era ler a Bíblia. Então, mediante a esse projeto de ler a Bíblia, eu comecei a ter um relacionamento com Deus. Não foi o pastor que me convidou, não foi uma irmã que me convidou, eu não tive força de ninguém. Foi o Espírito Santo que me conduziu ao propósito. Eu não escolhi ser pastor, eu não escolhi ser cantor cristão. Foi o Espírito Santo que me conduziu a esse projeto e a esse propósito. E aí, quando eu tinha de 15 para 16 anos, a gente fala isso de alguns anos atrás, o Senhor começou uma obra na minha vida. Então, eu fui até uma igreja evangélica por convite de uma mulher. E chegando lá nesse culto, eu fiquei com muita vergonha de entrar na igreja. Satanás, eu que tocava para centenas de pessoas outrora, estava com vergonha numa congregação que tinha 20 metros quadrados, 30 metros quadrados, uma igreja muito pequena, com 10, 12 irmãos lá dentro. Eu fiquei com vergonha. Quando eu virei as costas para ir embora, eu senti uma mão nas minhas costas, no meu ombro, era o diácono. O diácono veio até mim e disse, você chegou até aqui, você não vai embora. E eu peguei e voltei para o culto. Ainda bem, graças a Deus, até hoje eu permaneci na presença. Ali eu abandonei a música, ali num processo eu abandonei as práticas mundanas e me entreguei totalmente a Jesus. Minha conversão basicamente foi essa. O Espírito Santo se revelou até a mim. E a minha conversão foi uma revelação do Espírito. Então, não foi algo humano. A Bíblia diz que não foi eu que escolhi o Senhor, foi Ele que nos escolheu primeiro. Então, eu senti isso na minha pele. Eu tinha uma missão, eu tinha um propósito. E eu larguei tudo. Não estava doente, eu não estava com problemas, não estava nada, pelo contrário, estava no início de uma carreira que eu acredito que seria promissora para o mundo, mas eu deixei as propostas para viver o propósito. Então, Eu é mais ou lembro menos assim. que você até contou, né, que já tinha gravados vários CDs, né? Sim, Tinha um dois CDs. carro, Dois tinha CDs, eu tinha um carro plotado, tava com toda a estrutura, tinha né? fã-clube no Orkut, Na época do tinha Orkut. fã-clube no Orkut. Dizem que vai voltar, hein? Diz, vai voltar o Orkut. Tem foto lá no Orkut. Se voltar, eu vou postar. Quero ver. Tinha fã-clube no Orkut, tinha uma menina chamada Kathleen, que eu lembro o nome dela até hoje. Ela tinha um fã-clube, faixa, fã-clube na época, bombava. Na verdade, eu usava um nome artístico, você sabia disso? Não sabia? Júnior Barreto. É sim, Júnior Barreto. eu já vi em alguns CDs, Júnior Barreto. Eu usava o nome artístico, meu nome é Júnior Araújo, Rui Silva Júnior, mas pela abreviação Júnior Araújo. Mas eu usava o Júnior Barreto. E aí, na verdade, antes de ser Júnior Barreto, eu fui Júnior e Henrique, Nael Alves e Júnior. Nossa. Júnior e Luana, sabia que eu fiz uma dupla com a moça? Não sabia dessa? Não. Aí teve uma época que eu comecei a cantar com a moça, foi Júnior e Luana. Essa você não sabia, essa é quentinha, essa não tem no Google. Como diz Rai Carmelo. Então, e depois disso tudo eu segui carreira solo, né? Aí eu segui como Júnior Barreto, e depois que eu me converti, me tornei realmente quem eu sou, Júnior Araújo. Então, isso é um pedaço da minha história de conversão, né? Isso é verdade. E com quantos anos que você começou a pregar? Posso dizer, meu amor, né? Pode. Eu não dou conta, viu, gente? De chamar ele de Júnior. Não Mesmo dá. que a entrevista é com ele hoje, mas, amor, com quantos anos que você começou a pregar? Comecei a pregar com 16 para 17 anos. 16 para 17. Eu fui consagrado a obreiro na Igreja Assembleia de Deus Missão, querido até hoje, meu pastor, talvez o maior homem de Deus que eu já vi na terra, pastor Francisco de Alcântara. O homem de Deus, pastora Dilma, a quem eu devo toda honra e glória a Deus, mas que carrega um testemunho de fé que eu nunca vi. Eu, particularmente, andei por muitos lugares, aí estive em muitos lugares, conheci muitos homens de Deus,
mas igual ali Não tem. é difícil, é difícil. Vai ficar pra Então, história. eu comecei a pregar com 16 para 17 anos. Foi 16 para 17. Então, e detalhe, no ano que eu comecei a pregar, eu lembro que a primeira vez que eu preguei foi a convite do irmão Frank, que hoje é prefeito na cidade de Guapó. Eu lembro que quando eu converti, o irmão Frank me deu um apoio muito grande no início da minha conversão e a minha primeira oportunidade de pregar foi lá no residencial, lá de baixo, acho que é Dona Alice, não é, Dona Alice, Buritis, Buritis. Lá no residencial Buritis. E aí o irmão Frank me deu uma oportunidade. Eu lembro que era uma noite muito fria. E quando eu converti, eu sofri uma perseguição muito grande dos meus pais. Eu ouvi da minha mãe que eu não era mais filho dela. Eu ouvi da minha mãe que eu era uma mendiga a partir de então. Então eu tive uma rejeição muito grande dos meus pais. Meu pai me privou de muitas coisas na época. De fato é que não culpo nenhum dos dois hoje, mas eu passei muita perseguição dentro da minha casa, tanto com meu pai, tanto com a minha mãe. Eu ouvi coisas terríveis dos meus pais que não aconselho nenhum inimigo a ouvir. Né? Foram coisas muito terríveis que geram cicatrizes, né? Mas que o Espírito Santo passou um bálsamo nisso e Amém. eu não consigo olhar somente a dor do momento. Enfim. Lembro que o irmão Frank me deu esse respaldo lá, essa oportunidade. Sim. Eu decidi a pé. Na época meu pai tinha deixado eu sem carro, depois que eu converti, fiquei a pé. E eu fui, né, lá para o residencial do Buritis pregar. De a pé, com a biblinha debaixo do braço. Eu lembro que eu estava com um blusão, estava muito frio à noite. Lembro que o culto tinha 4 pessoas. Tinha eu, o irmão Frank, mas acho que era uma irmã que eu não lembro quem que era lá do setor, e mais outro irmão também que eu não recordo o nome. Lembro que tinha 4 pessoas nesse culto, 5 comigo, e a irmã Jennifer também estava. E nesse culto foi o início do meu ministério, e isso me marcou muito, porque foi a primeira vez que eu peguei o microfone, a primeira vez que eu discorri um esboço, e o Espírito Santo já tinha me mostrado o caminho, né? Como que era para percorrer, como que era para ser. Então eu comecei a pregar com 16 para 17 detalhes. Nesse primeiro ano, a Assembleia de Deus ela tem uma hierarquia a ser seguida ministerialmente dizendo. Você começa como auxiliar, vai a diácono, depois você sobe para presbítero, é evangelista, depois você é consagrado a pastor. Então, eu fui a todas essas etapas aqui dentro da Assembleia de Deus. Pastor Alcântara me consagrou auxiliar no primeiro ano e me deu a oportunidade de ser obreiro. Logo após, passou 2 anos, ele me consagrou a diácono. Depois passou mais 2 anos, se eu não me engano, ele me consagrou a presbítero. Então eu fui até presbítero na Assembleia de Deus Missão. Depois eu migrei para a Assembleia de Deus Ministério de Madureira, onde eu fiz o seminário e posteriormente fui ordenado ao Ministério Pastoral dentro da Assembleia de Deus de Madureira. Mas enfim, o início da minha fé foi marcado com muita tribulação, muita coisa estranha acontecendo. E o início da fé também, quando eu comecei a pregar, foi algo extraordinário. E até hoje eu não deixo de ser essa palavra, porque antes de pregar ela, a gente precisa de ser a palavra, carta viva, como o apóstolo Paulo disse. Isso é verdade, né? É uma trajetória, né, que você teve de todo esse tempo. A gente fala que no meio, quando a gente escolhe a Jesus, a gente passa por muitas dores, a gente passa pelo deserto, as batalhas são grandes, mas o que não pode deixar de desistir e nem de se abater, né? E conta pra gente, amor, qual que foi o seu maior desafio na sua conversão? Meu maior desafio? Meu maior desafio. Eu acredito que o meu maior desafio foi negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e seguir a Jesus. Isso é bíblico. O maior inimigo do homem não é nada externo. O maior inimigo do homem é ele mesmo. O maior inimigo do homem é o ego, é a vaidade, é a soberba, é o orgulho. Então eu acredito que o meu maior inimigo foi eu mesmo. Meu maior desafio foi me manter na fé. Porque muitas pessoas até começam na fé. Elas até gostam da igreja, até gostam dos irmãos, gostam do louvor, mas quando vem as propostas e os pratos, elas desistem. É verdade. Elas abandonam a fé, elas desistem da fé, porque elas deixam
aquilo que Jesus fala em Mateus 13, que é a palavra semeada entre os espinhos crescem e sufocam a palavra e deixam ela infrutífera. Então, eu acredito que o maior desafio do início da minha fé foi eu mesmo. Foi lutar contra o velho Júnior. O velho Júnior versus o novo Júnior. Isso talvez foi a minha maior crise existencial. Mas também a questão familiar foi algo que me pegou também bastante. Eu tive muita rejeição, muita guerra, muita tribulação, muita luta dentro do seio familiar. Foi uma conversão muito difícil. Eu passei por muitas tribulações dentro de casa, muitos desafios, muitas lutas, muita guerra com pai e mãe. E literalmente eu vivi aquele versículo que Jesus fala, olha, você tem que abandonar tudo, até mesmo a opinião de pai e mãe para ser meu discípulo. Então eu abandonei todas essas, porque assim, as pessoas elas leem um capítulo da nossa vida e pensam que sabe o livro todo dela. Então ninguém viu lá atrás para a gente chegar até aqui hoje. Ninguém viu as cicatrizes e as dores que a gente acumula lá atrás. As pessoas olham hoje e nos definem como hoje. Então, assim, é igual erros, né? Eu já tive erros e erros expostos e as pessoas me rotularam por erros expostos. E crucificam, mas não olham que existe uma história lá atrás. Sim. Existe um testemunho lá atrás. Então, assim, eu aprendi uma coisa. Se você acerta 1000 vezes, as pessoas não vão te valorizar pelos 1000 acertos. Mas se você erra uma vez, as pessoas vão lembrar de você eternamente pelo um erro que você cometeu. Esse é o mal do ser humano. Você pode pegar e alimentar uma pessoa, eu tive algumas experiências ruins com isso, e ajudar pessoas com cestas básicas e de colocar comida por muito tempo na mesa de muita gente. Quando eu não pude colocar uma vez, aquelas todas as vezes que foram colocadas outrora, foram jogadas no lixo, descartadas, e a gente é visto como ainda o vilão da história. Então, eu vejo isso com Jesus, ele sabe o que eu não me impressiono? Eu não me impressiono. Eu acho que você já até percebeu o meu jeito. Eu sou um pouco frio com algumas coisas. Sim. Eu não me impressiono com muita coisa, sabe? Tipo, não é, Fica, oh, não é qualquer coisa. É porque assim, o homem de Deus, ele não é conhecido pelos seus dons espirituais. Sim. Deus me usa nos dons de curar, Deus me usa nos dons que revelam, Deus me usa e é Ele que me usa, a honra e a glória dele. Mas eu não avalio um homem de Deus por ele ser usado. Sim. Porque os dons é de Deus para o homem, os frutos é do homem para Deus. Então, eu não avalio um homem de Deus por ele ser usado por Deus, que até na Bíblia fala que tem muito homem de Deus que é usado por Deus que vai para o inferno. Sim. João Batista não curou um enfermo, não expulsou um demônio, não fez maravilha nenhuma e Jesus falou que ele foi o maior profeta. Entende? Então, assim, a ótica de Jesus a respeito do homem é totalmente diferente da forma que eu observo o critério. As pessoas não, elas olham uma pessoa que é usada por Deus e classificam ela como, né, no topo. Uau, my God. Não, não é. Faz isso, e às vezes aquela irmãzinha que senta lá no banco, lá no final, porque as pessoas pensam o seguinte, o ser humano é muito materialista, então ele relaciona a bênção com a questão material. Né? Então, se a irmãzinha chega de ônibus na igreja e mora num barraco simples e tal, ela não tem tanta bênção quanto o irmão que é empresário e chega num ótimo carro. Entende? Então, assim, hoje as pessoas não conseguem bem entender o que é bênção de verdade. E a bênção não tem nada a ver com materialização. Não. A bênção tem a ver com espiritualização. Sim. Então não tem nada a ver com matéria, tem a ver com espiritualidade. Então, totalmente diferente. Então, assim, então o homem de Deus ele não é conhecido por aquilo que ele faz, mas por aquilo que ele é em Deus. Então, eu estava dizendo que eu não me impressiono com a multidão. Sabe por quê? A mesma multidão que gritava, Jesus é um profeta, foi a mesma multidão que gritou lá no pé da cruz, crucificam. A mesma multidão que dizia, ele é o Filho de Deus. Uau, ele é incrível. Uau, esse aí é verdadeiramente o Filho de Deus. Era a mesma multidão que na hora que Jesus estava lá na cruz estava dizendo, crucifica ele. Então eu não me impressiono com pessoas, não me impressiono com multidões, não me impressiono com elogios, não me impressiono com nada. Eu me impressiono com frutos. Eu me impressiono com pessoas que têm um coração voltado na palavra. Eu me impressiono com pessoas que têm conhecimento da Bíblia. Aí eu me impressiono. Eu me impressiono com pessoas que aprofundam na palavra, que têm vida de jejum, têm vida de oração. Eu me impressiono. Agora com coisas
barulho, com essas coisas, eu não me impressiono com isso, não. E no decorrer desses 12 anos de ministério, 12 anos que você está com Jesus aí, você também já fez, né? Já foi muito usado por Deus em milagres, curas, Sim, revelações. E eu vejo que hoje em dia as pessoas procuram os profetas querendo algo, né? Querendo que aquele profeta revela, né? Eu vejo muitas pessoas, ai, eu vou em tal igreja porque sim, ali existe um profeta que sim, revela. sim, Só que elas esquecem de buscar Deus, esquecem de buscar aquela igreja e saber que no momento Deus vai falar com ela. sim, sim, Não é dependendo do profeta que vai vir a revelação. Nem sempre, se você procurar todos os profetas, vai vir a revelação de Deus. Mas num único ministério pode vir revelação quando for o momento certo da pessoa recebendo aquela revelação de Deus. E nesse decorrer de trajetória sua de todos esses anos, você passou por muitas revelações, né? Que você teve com as pessoas, cura, né? Teve a cura sim. do cego que Deus te concedeu e através das suas mãos você curou o cego. Conta um pouquinho mais de tudo isso que aconteceu, desses dons que Deus te deu. Você sabia que nossa igreja sempre teve culto de revelação? Né? Tem. Eu não Sabe qual que é? naquela época, Não nessa. nessa, Tem. É o culto de ensino. sim, ó, boa. Ela sempre o culto de ensino é É o uma, culto de revelação. É o culto de revelação. Revelação da palavra. Então, sim, a maior revelação não é a que Deus usa alguém com algo específico, é o que está na palavra. Então, todo culto de isso. ensino é um culto de revelação. E olha que a chinelada traz chinelada, E hein? detalhe, o culto de revelação é o que já está escrito, não algo novo que está por vir. Então, nessa de algo novo que está por vir, as pessoas desvalorizam o que já está Que já escrito. está. Então, a maior profecia, ela não é a que vem de mim, é a que já está escrita nos 66 livros desse cânon sagrado, das Sim, escrituras sagradas. A Bíblia é um conjunto de livros, bíblos, um conjunto de de livros Deus. que compõem a Sagrada Escritura. Então, se eu quero uma revelação de Deus, eu não procuro um profeta, eu procuro a própria palavra. Porque a Né? palavra já é viva, A né? O palavra é autor viva. é A vivo. palavra já é a profecia revelada. Primeiramente, que toda profecia fora da palavra não é profecia de Deus. Toda profecia que foge, dos parâmetros bíblicos, ela não é de Deus. Então Deus não revela algo a mais, Deus não revela algo novo. Não, tudo que é para ser dito já está escrito. Repito, tudo que é para ser dito Já já está está escrito. escrito. Então, eu acredito sim, eu sou pentecostal. Eu sou pentecostal protestante. Então, assim, eu acredito nos dons espirituais. Eu acredito plenamente nos dons do Espírito Santo, mas eu acredito que há uma necessidade da igreja mediante aos dons. Eu acredito plenamente nisso. Mas eu acredito que não é quando eu quero, como eu quero. Não sou eu que forço o Espírito, Sim, mas é o Espírito que me conduz. sim. Então, quando eu meio que forço a barra, entra outro agente na história. Uhum, Entra a revelação da carne ou o próprio diabo. sim. Então isso é muito perigoso, É, né? Então assim, eu conheço muitos homens de Deus que são usados nos dons que revelam. Não vou dizer dons de revelação, que esse termo não é correto. uhum, É dons que revelam, né? Palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, discernimento espírito e a própria profecia. Então esses são os dons que revelam. Conheço homens de Deus que são muito usados pelo usados. Espírito Santo, nos dons espirituais, e não desclassifico e sei que são usados pelo Senhor. Mas, todavia, de fato, a maior profecia que pode ser liberada num púlpito é quando a palavra de Deus é pregada. Sim. É Essa a maior é revelação. a maior revelação. Já está escrito, mas as pessoas muitas das vezes querem algo novo, né? É. O ser humano ele se encanta muito com algo novo. Vou lá para ver o que o profeta vai falar. Tem gente que anda Anda longe, longe. Vou lá ver o quilômetros. que o profeta vai falar. Então, assim, e às vezes essa necessidade de algo, do profeta falar algo, o próprio profeta se tem como obrigado a passar uma revelação para esse tipo de É, pessoa, aonde entra a carne. sim. E pode entrar até o diabo nessa história. É forte. Então, assim, é porque Deus não revela na hora que eu quero. Não, não Entende? revela. Não. Os dons espirituais, eles são. A Bíblia diz que nós devemos procurar eles com zelo.
Então, não é quando eu quero, é quando o Espírito Santo quer. Não é da forma que eu quero, mas é da forma que o Senhor quer, né? Então, eu acredito assim, que o Senhor pode ter me usado, eu já presenciei muita coisa que o Espírito Santo fez, e eu contemplo a glória e a face de Jesus através de cada milagre que Jesus já usou as minhas mãos, mas eu não me pego nisso. Sabe qual que é o maior milagre que existe na igreja? Conversão de uma alma. O maior milagre não é o paralítico andar, porque o paralítico pode andar e voltar a beber cachaça no bar. É verdade. O cego pode voltar a enxergar e voltar a ir para balada e drogar-se, entende? A pessoa que tem o CA, ela pode ser curada e voltar a beber. Então, o maior milagre na Bíblia não é de alguém que estava doente e foi curado. Não é de alguém que estava possesso de demônio e foi liberto. Não. O maior milagre é quando Deus pega o homem do pó e levanta ele dentre um obreiro na casa de Deus, quando um líder na casa de Deus, é quando Deus dá um banho nele, coloca vestes novas, sandálias novas, coloca a estrutura de uma nova vida e começa a usar esse homem no Espírito Santo e na palavra. O maior milagre na Bíblia é a conversão de uma alma. Então, eu quero muito ser usado por Deus em todos os dons espirituais. Eis-me aqui, digo ao Senhor. Eis-me aqui para ser usado em todas as instâncias pelo Senhor. Mas o que eu mais almejo ser usado por Deus na minha vida, em toda a terra, primeiramente, edificar a minha casa, trazer Jesus para você como esposa, para as meninas como filhas, trazer Jesus de uma forma revelada. E em seguida ganhar almas. Almas, almas, transformação. Acredito que o maior milagre na Bíblia é a transformação de um pecador. Jesus fazia muito isso, né? Ganhar almas. Bom, é isso aí. É isso aí. Muito obrigado por ter vindo, aceitado o convite. De todo jeito onde você está, eu também estou. E logo, logo nós vamos trazer outros convidados aqui. Sim, legal. Para a gente poder conversar mais, ter esse bate-papo bem legal, né? Esse é o nosso primeiro episódio do nosso Labareda Cast. Voltamos com tudo, que Deus abençoe. É isso aí. E eu vou deixar uma palavra. João 6,37. Todo aquele que vai até Jesus, de maneira nenhuma, ele lançará fora. Então, mediante a todos os seus erros e os seus pecados que você já cometeu, lembre-se que Jesus morreu de braços abertos, foi para receber o pecador da forma que ele está. Sim. Tem perdão disponível, tem amor disponível, tem reconciliação disponível. Não existe nada grande demais que você cometeu que possa não ser perdoável pelo Senhor. Há um novo recomeço, há uma nova história, há uma nova vida, há uma nova oportunidade. E se você está ouvindo esse podcast, é porque você está vivo e Deus está te dando uma nova oportunidade para você reconciliar, de você traçar um novo destino diante da palavra. É isso que eu tenho. Deus abençoe. Deus abençoe todos vocês. Muito obrigada e até o próximo episódio. Até o próximo episódio.